Bom dia, meus queridos e amados irmãos. É um prazer poder estarmos juntos para meditarmos na palavra do Senhor nessa manhã de domingo. E quero fazer uma oração pedindo a bênção do Senhor para a sua palavra que será meditada neste momento e também por você e por sua família. Santo e eterno Deus, queremos bendizer o Teu nome, ó Pai, nesta manhã, neste momento, por estarmos aqui na Igreja Batista Esperança com a Tua palavra aberta e rogamos que a mesma fale aos nossos corações com esse tema que já iniciamos no domingo passado, a soberba precede a ruína, e que a Tua palavra esteja limpando o nosso coração e nos enchendo de sabedoria para lidar com a soberba, com o orgulho, e assim, ó Deus, poder engrandecer o Teu nome. Também quero pedir por cada irmão, cada irmã, amigos, que estão neste momento junto conosco para estudarmos a Sua palavra. De igual modo, peço as Tuas bênçãos para cada lar que nos ouve nesta manhã. Em nome de Jesus. Amém. Meus amados, nós falamos domingo passado sobre esse tema, a soberba precede a ruína e a altivez do espírito, a queda. Nós sabemos que a soberba é o crescente orgulho no coração humano. Então precisamos estar sempre atentos naquilo que as Escrituras nos ensinam, para que possamos fazer morrer este pecado em nosso coração e crescermos glorificando o nome do Senhor Jesus. Então você não deve se enganar. Não pense que o seu coração está livre da soberba, do orgulho, da arrogância. Atente para o que diz as Escrituras. O orgulho leva à destruição e o espírito arrogante à ruína. Então fique bem atento nos princípios da palavra do Senhor e nos seus ensinamentos. A soberba, nós vimos que ela produz uma ação ou várias ações no coração do homem. Ela faz com que o homem busque incessantemente a própria satisfação. Ela produz isso. Ela nos leva a buscar, a pensar, a meditar e focar tão somente em nós, e isso incessantemente, para que tenhamos uma satisfação completa. E isto vai contra os princípios da palavra de Deus, porque nós não devemos pensar tão somente ou intensamente só em nós, ou tão somente em nós. Nós primeiro precisamos focar em Deus, que é o nosso Senhor e Salvador, e depois nós precisamos também lembrar do mandamento do Senhor, o segundo mandamento, que é amar o nosso próximo como a si mesmo. Também a soberba nos leva e nos motiva que venhamos pensar só em nós. Então ela motiva a criação, essa criação é eu e você, que viemos do pó, a vangloriarmos perante o nosso Criador. Ela faz isso, ela produz essa motivação em nosso coração. Então precisamos estar atento, buscando a cada momento, ler a palavra, extrair os seus princípios, fazer aplicação desses princípios em nosso coração, para que possamos dizer não a esta ação tão ativa e intensa que a soberba produz sobre nós.
Nós vimos também algumas frases bíblicas e eu quero destacar uma delas aqui, que é: do coração precede a soberba. Vê por quê? Você precisa da palavra de Deus constantemente, porque do coração precede a soberba. E um dos princípios que nós vimos no domingo passado é o de Provérbios capítulo 4, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Então guarda o teu coração, cuida bem dele, porque assim você glorificará o nome do Senhor. Uma outra frase que nós não devemos esquecer é que Deus resiste aos soberbos. Então imagine como fica a nossa adoração, como fica as nossas orações, tendo em nós um coração soberbo, se as Escrituras afirmam categoricamente que Deus resiste aos soberbos. Quanto à soberba, também nós vimos a sua origem lá no livro de Gênesis, capítulo 3, versos 1 a 6, onde narra a entrada do pecado no mundo, e ali nós vimos que Eva entendeu que a árvore que o Senhor havia dito que ela não devia comer, ela era agradável aos olhos e trazia ali, na proposta feita por Satanás, que eles seriam igual a Deus no momento em que comesse aquela fruta e dali por diante. Então, a soberba estava ali, e aí nós temos a origem da soberba nas Escrituras. E é interessante porque nós temos que refletir e admitir que somos soberbos e não nos damos conta ou não admitimos. Às vezes você pode dizer: pastor, eu não sou soberbo. Mas reflita melhor, olhe a palavra de Deus, medite nos seus princípios, então você chegará a uma conclusão e assim você glorificará o nome do Senhor Jesus. Nós vimos também princípios bíblicos, e um dos princípios foi 1 João 2,16, porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas do mundo. E para a glória do Senhor Jesus, nós temos a sua graça disponível a nosso favor para vencermos o pecado da soberba. As Escrituras dizem em Romanos 5:20, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Portanto, meus amados, digo a vós outros, a graça de Deus nos salva da morte, nos livra do pecado e nos confere a condição de filhos de Deus. Isso é interessante porque ela nos livra do pecado e assim, com a graça dele, nós vamos vencer essa questão da soberba, esse pecado chamado soberba. E ainda eu quero lembrar aqui de mais um verso onde fala da graça de Deus, que é João, que diz: da sua plenitude recebemos graça sobre graça. Então, a graça de Deus está disponível a todos nós, e assim venceremos esse pecado quando nos apropriamos dela e intensificamos a nossa busca por santidade, a nossa busca por morrer para os pecados, fazer morrer a natureza terrena. Só assim nós glorificaremos o nome do Senhor. E parei aqui, neste item, onde relatei que nós viríamos o exemplo de Amã. E lembro que, naquele momento,
eu compartilhei com vocês aí a possibilidade de exercerem ou executarem uma tarefa de leitura da palavra do Senhor. E acho que você deve lembrar qual foi o texto que relatei, qual foi o livro que falei que ficaria como tarefa para esta semana, para cada um de nós. Então, o livro foi Esther. O livro de Esther tem 10 capítulos. Os capítulos 1, 2, 8, 9 e 10 não fala de Amã. Mas os capítulos 3 a 7 fala de Amã. Então, a nossa meditação, o exemplo de soberba que nós vamos ver, então é baseado aqui em Amã, nos capítulos 3 a 7 do livro de Esther. E quero destacar aqui algo que talvez você já sabe, talvez você já ouviu muitas vezes, talvez você já descobriu por ler todo o livro de Esther, os 10 capítulos, é que o nome de Deus não aparece no livro de Esther. Esta é uma observação preciosa que nós devemos atentar enquanto estamos lendo o livro de Esther. Mas nós podemos crer e cremos que mesmo que o nome de Deus não aparece no livro, é Ele quem escreve, é Ele quem é o autor do livro, e com certeza Ele é quem dirige todas as coisas. Ele é quem dirige todas as coisas. E para cumprir seus propósitos, Ele pode usar a soberba, o orgulho e a arrogância de homens, ou dos homens, para cumprir o seu propósito. Por quê? Porque Ele é Deus, porque Ele é soberano, porque Ele é o Criador de todas as coisas. E Ele pode agir desta maneira para que todos os seus propósitos sejam cumpridos. E isto é ilustrado na vida de um dos personagens do livro, como já disse, Amã. Mas quero aqui abrir um parênteses, tá certo? Porque tem um outro nome muito parecido com esse nas Escrituras. Amã, ele é registrado aqui no livro de Esther. É alguém que residia ali na província de Suzã e era o primeiro ministro do rei Assuero. Um outro nome parecido com Amã é Naamã, o capitão do exército assírio, o general, aquele que estava doente de lepra, e aquela pequena menina o testemunhou de Deus, do Deus de Israel para ele, e ele foi até o Rio Jordão, e retrucando contra a ordem, ou a mensagem do profeta, que ele deveria banhar-se 7 vezes no Rio Jordão e ficaria bom da sua lepra. Então, fecho aqui o parênteses. Nós estamos tratando de Amã. Guarde este nome. E Amã aparece no capítulo 3, quando é promovido pelo rei Assuero para ser uma espécie de primeiro-ministro em seu reino, acima de todos os outros ministros. Todas as pessoas deveriam honrar Amã, inclinando-se diante dele. Então, essa é a posição que o rei Assuero confere a Amã, essa posição de primeiro-ministro, e todas as pessoas deveriam honrar e inclinar-se diante dele. Mas Mordecai é um outro personagem no livro,
Personagem esse que é tio e pai adotivo de Esté, ele não fazia isso. Ele não se inclinava perante Amã ou diante de Amã. Mas aí você diz, realmente, pastor, eu já li o livro de Esté, o senhor deixou a tarefa para nós, ou para mim, eu já li, ou nós já lemos o livro, mas por que razão Mordecai não se inclinava diante de Amã? O rei Assuero não o estabeleceu nesse cargo? Todas as pessoas não deveriam se inclinar diante de Amã? Então, por que Mordecai não faz isso? Ok. Então nós vamos ver o pano de fundo bíblico pelo qual Mordecai entendia que não deveria se inclinar ou se curvar diante de Amã. Ok? Então, traga a sua memória aí para as Escrituras. Vamos ver o pano de fundo. A razão era que Amã era agagita, isto é, descendente de Agag. Ok? E quem era Agag? Antigo rei dos Amalequitas. Ok? Então Amã era agagita, tá certo? Descendia de Agag, e Agag era rei o antigo rei dos Amalequitas. Tudo bem, pastor, mas isto é um rei, é um povo. Então vamos seguir com o pano de fundo. Não vamos tirar conclusões antecipadas. Vamos seguir. Entre este povo e os judeus, isto é, entre os amalequitas e os judeus, existia um conflito mais que milenar. Existia um conflito entre este povo há anos, que houve realmente um conflito e isto ficou. Então, vamos lembrar, ambos descendiam de irmãos que foram rivais e inimigos por algum tempo, ok? Quem eram esses irmãos? Esaú e Jacó. Esaú e Jacó. Amaleque era descendente de Esaú. Os judeus, descendentes de Jacó. Isso está registrado no livro de Gênesis, capítulo 25 e capítulo 27. Depois você pode ler o capítulo e você vai ver este pano de fundo pelo qual estou narrando para você neste momento. E o que aconteceu? Quando Israel saiu do Egito, você lembra que Israel ficou escravo no Egito por muitos anos, centenas de anos. E Deus levanta um libertador por nome Moisés. E Moisés liberta Israel, ou foi instrumento de Deus para libertar Israel do Egito. E quando Israel, após passar o Mar Vermelho a pé enxuto, Amaleque, de forma covarde, atacou os israelitas. De forma covarde. Ele atacou os israelitas. E por causa disso, Deus ordenou que estes quem? Os judeus, depois de estabelecidos em Canaã, deveriam destruir os amalequitas. Abre sua Bíblia em Êxodo capítulo 17, verso 14. Vou esperar um pouquinho você abrir sua Bíblia em Êxodo capítulo 17, verso 14. Diz assim: Então disse o Senhor a Moisés: Escreve isto para memória num livro e repete-o a Josué, porque eu hei de riscar
totalmente a memória de Amaleque de debaixo do céu. Eu hei de riscar totalmente a memória de Amaleque de debaixo do céu. Abre comigo em um outro texto, que é Deuteronômio 25, 17 a 19. Deuteronômio 25, 17 a 19. Diz assim a palavra do Senhor: lembra-te do que te fez Amaleque no caminho, quando saías do Egito, como te veio ao encontro no caminho e te atacou na retaguarda, todos os desfalecidos que iam após ti, quando estavas abatido e afadigado, e não temeu a Deus. Quando, pois, o Senhor teu Deus te houver dado sossego de todos os teus inimigos em redor, na terra que o Senhor teu Deus te dá por herança, para a possuíres, apagarás a memória de Amaleque de debaixo do céu. Não te esqueças. Percebe? Foi Deus quem ordenou que estes, os judeus, riscasse a memória de Amaleque de debaixo dos céus. E interessante que o pano de fundo bíblico continua. Esta ordem foi dada e deveria ter sido cumprida por quem? Por Saul, mas ele desobedeceu. Você lembra do relato bíblico de 1 Samuel, capítulo 15, onde Deus chama Saul e diz a ele: Saul, olha, junta o exército, convoca o exército e sai à peleja contra Amaleque e destrói tudo que eles têm. Destrói, mata homens, mulheres, crianças, animais, tudo. Mas se você ler 1 Samuel capítulo 15, Saul não cumpriu a promessa. Saul não cumpriu aquilo que Deus pediu. Deus disse que ele deveria agir e ele não agiu. Ele poupou o rei Agag. Ele passou a mão no despojo, pegou despojo para si, dizendo que poupou o melhor dos animais. Ele não cumpriu a ordem de Deus. Leia 1 Samuel capítulo 15. Então o pano de fundo é este. Logo Mordecai crê que não deve honrar um descendente daquele povo. Este é o pano de fundo. E aí você tem a razão pela qual Mordecai não se inclinava diante de Amã. Ok? Agora, vamos voltar ao personagem que nós queremos estudar, que traz o exemplo da soberba, um coração soberbo, um coração arrogante. Ok? Um coração orgulhoso. Então esse personagem que exemplifica o nosso tema é Amã. Ok? Amã é um personagem de como a soberba. Amã é um exemplo de como a soberba precede a ruína. E eu alistei algumas coisas a tratar com vós outros, extraindo o exemplo deste homem nas Escrituras, ok? Então eu coloquei aí um subtítulo, está aí na lateral, e você está vendo um fundo azul com as letras brancas. No próximo slide você vai ter um fundo vermelho
com as letras brancas, e eu vou variando isso aí. Mas esse subponto aí é o seguinte: a soberba o cegou. A soberba cegou Amã. Ok? A soberba cegou Amã para, primeiro, desfrutar a vida. Irmãos, quem permite a soberba no coração, ele não consegue desfrutar a vida. Ele não consegue viver de modo contente, de modo prazeroso, de modo a honrar o Senhor, de modo a amar o seu próximo como a si mesmo, e nem tampouco cumprir Filipenses capítulo 2, ter os outros, considerar os outros superiores a si mesmo. Então, quando eu olho no texto, nas entrelinhas, eu vejo que Amã poderia desfrutar bem a sua vida. Vejam, ele tinha uma família. O texto narra que ele tinha uma família. O texto narra que ele tinha o apoio do rei. Narra também que ele tinha o respeito de todos os súditos. Claro, menos um. Tá certo? Menos um. Mas o que é um em meio à multidão? Ele podia viver e desfrutar da vida, certo? Ele tinha fama. Ele tinha fama. Ele tinha riquezas. Meus amados, percebe que Amã poderia desfrutar muito bem da sua vida. Ele não precisava ter um coração soberbo. Ele precisava viver a vida, viver bem com sua família. E quantos hoje que me ouvem nesta manhã não vive bem com sua família porque é soberbo, porque é orgulhoso, porque é arrogante, não consegue desfrutar das bênçãos maravilhosas de Deus. Até tem, mas não consegue desfrutar. Vive preso a elas, como se elas fossem o seu Deus. Então precisa tomar cuidado, porque Amã estava cego. A soberba o cegou para desfrutar a vida. E talvez, meu amado, talvez você, minha irmã, talvez você, meu amigo, não está desfrutando a vida como ela deve ser desfrutada. Não está vivendo a vida como ela deve ser vivida, por causa que a soberba está em seu coração. Então, este é o número 1. A soberba o cegou para desfrutar a vida. Lição de número 2. A soberba o cegou para identificar a fofoca. Interessante isto, né? Às vezes, é possível identificar uma fofoca e dar os passos corretos para que isto seja dissipado, para que isto não produza nenhum dano. Mas Amã não conseguiu identificar uma fofoca. Ele nem havia percebido que Mordecai não se inclinava quando ele passava. Ele nem havia percebido. Foi a intriga palaciana que lhe fez saber. Olha, lê comigo Esté, e aí eu acredito que agora você pode abrir a sua Bíblia no livro de Esté, capítulo 3, versos 2 a 5.
todos os servos do rei que estavam à porta do rei se inclinavam e se prostravam perante Amã, porque assim tinha ordenado o rei a respeito dele. Mordecai, porém, não se inclinava nem se prostrava. Então os servos do rei que estavam à porta do rei disseram a Mordecai: por que transgrides as ordens do rei? Sucedeu, pois, que, dizendo-lhe eles isto, dia após dia, e não lhes dando ele ouvidos, o fizeram saber a Amã. Percebe? Amã não tinha nem percebido que Mordecai não se inclinava. Mas a intriga, a fofoca palaciana levou ao conhecimento de Amã. Mas é interessante que eles levaram para ver, continua o texto, se as palavras de Mordecai se mantinham de pé, ou manteriam de pé, porque ele lhes tinha declarado que era judeu. Ok? Depois que Amã fica sabendo, olha o que diz verso 5. Vendo, pois, Amã que Mordecai não se inclinava, nem se prostrava diante dele, encheu-se de furor. O que produziu furor no coração de Amã contra Mordecai foi a fofoca palaciana. Irmãos, ao mesmo tempo que nós estamos olhando essa lição na vida de Amã, que a soberba o cegou para identificar a fofoca, uma fofoca, mas também tem uma segunda lição para mim e para você. Devemos guardar o nosso coração da fofoca. Devemos guardar a nossa língua da fofoca. Devemos guardar os nossos lábios da fofoca. Porque a fofoca gera intrigas. E o texto diz que essa fofoca encheu o coração de Amã diz o verso 5, furor, ira. Amã ficou furioso quando essa notícia chegou até ele. As pessoas, ou algumas pessoas, são ágeis em fazer fofoca, movidos pela inveja. Eles estavam com inveja. Olha, porque nós obedecemos, nos prostramos, nos curvamos, e esse cidadão aí não faz? Por quê? Olha, eles estavam com inveja. Por quê? Todos se inclinavam, menos Mordecai. Então causou inveja palaciana. E por isso contaram para Amã, para ver quem podia mais nessa queda de braços. Olha, se vai ser Amã, o primeiro-ministro, ou para eles, como desprezavam Mordecai, poderia dizer até assim, ou esse judeuzinho, será que ele vai prevalecer? Mas, amados, a questão é a seguinte: se Amã tivesse ignorado, a vida continuaria. Ele continuaria sendo o primeiro-ministro do mesmo jeito, não mudaria nada. Ele continuaria exercendo o seu cargo. As demais pessoas no palácio se prostravam, se inclinavam perante ele. Tudo continuaria normal. Mas, em sua soberba, em seu orgulho, em sua arrogância, ele queria unanimidade. Ou todos, ou todos. Ele não era ou todos ou nada. Para Amã era ou todos, ou todos. Ele queria unanimidade. E este orgulho fez surgir o longo ressentimento racial.
Isso o levou à ira. E ela, meus amados, é uma péssima conselheira. A ira é uma péssima conselheira. Então tome cuidado. Essa lição de número 2, que Amã estava cego pela soberba para identificar a fofoca, não é? Ele teve, no final, a ira, o furor, como sua conselheira. E ela é uma péssima conselheira. Vamos à terceira lição, exemplificada pelo personagem Amã. A soberba o cegou para a futilidade de algo tão pequeno. O cegou para a futilidade de algo tão pequeno. Por que tão pequeno? Porque um homem da posição de Amã não deveria se ocupar com algo tão pequeno, pois era apenas um homem em todo o reino que não lhe prestava reverência. Apenas um. Então, era algo pequeno diante da posição que ele tinha, diante do homem que ele era. Era algo fútil. Mas a soberba o cegou para ver que aquilo era algo tão pequeno, aquele gesto de Mordecai era tão insignificante diante de tudo que ele era e tinha, que ele não percebeu. Então ele ficou cego e apenas um homem no reino não lhe prestava reverência, né? E aí, às vezes, isso pode acontecer comigo ou com você. Porque o que nós vemos aqui nessa futilidade de algo tão pequeno que Amã, cego, não percebeu, é que nós não podemos deixar de ver o que Deus já tem nos dado. O que Deus já fez por nós. Não importa. Ele já fez muito por nós. Já nos deu o perdão dos nossos pecados em Cristo Jesus. Nos transportou do reino das trevas para um reino de luz. Nos tirou da condição de criaturas e nos deu a condição de filhos. Nos estabeleceu em sua família. E para a maioria de nós, Ele tem nos abençoado com casa, com família, com bens. Nós não podemos fechar os olhos para tudo que Ele já fez e focarmos nas coisas minúsculas. Não podemos. E se atentarmos para isto e não sermos gratos ao Senhor por tudo que Ele já fez, é um sinal de que a soberba está habitando em nosso coração. É um sinal. Vamos caminhar para a quarta lição. A soberba o cegou para os motivos. Interessante. O cegou para os motivos. Motivos esses, né? Os que fizeram chegar a notícia até ele. Qual era a intenção do povo palaciano trazer essa informação a Amã? Quais eram os motivos? Amã, ele podia parar para refletir quais eram esses motivos, por que estavam dizendo aquilo para ele.
E é algo que eu e você também precisamos fazer quando ouvimos algo de alguém. Por que que ele está me contando isto? O porquê que ele quer que eu saiba isto? Amã não atentou para os motivos. Porque o texto que nós lemos de Esté 3, 2 a 5, não é que estivessem, aquele povo, eles não estavam querendo honrar Amã, mas humilhar Mordecai. O texto mostra isso. Eles não estão querendo honrar Amã porque Amã já era honrado. Eles se prostravam, eles se inclinavam perante ele. Então eles queriam humilhar Mordecai. E Amã estava cego pela soberba e não percebeu isto. Olha, o que esse povo está fazendo em me trazer essa informação, e eu já fiquei furioso, não é? Já fiquei irado. Mas o motivo é que eles querem humilhar Mordecai. Eles querem humilhar aquele que não me honra. Mas ele não percebeu isto. Então ele estava cego para o motivo. Quinta lição. A soberba o cegou para a falta de proteção de sua reação. Ou proporção de sua reação, não proteção. Então o 5 é falta de proporção de sua reação. Sabe por quê? Porque o texto narra que Amã, ele extrapola em seu ódio, em seu furor, em sua soberba. Ele vai além do motivo. E sabe por que ele vai além? Você leu o texto, você identificou essa falta de proporção da reação de Amã? É que ele extrapola. Ele não quer acabar apenas com Mordecai, mas com todos os judeus. Percebe que ele extrapola? Ele não mede o que ele vai fazer, ele não repara, ele não para avaliar a sua reação. Olha, é Mordecai que não se inclina diante de mim. Não são todos os judeus. É Mordecai. Mas a sua reação é que agora ele quer acabar com todos os judeus. Interessante, para a posição que ele tinha como primeiro-ministro, ele não precisava fazer muito. Ele não precisava fazer muito. Ele precisava apenas dar uma palavra com o rei. Apenas uma palavrinha. Rei, dá para mim 2 minutinhos aí do seu tempo. Uma audiência de 2 minutos. É muito curta, né? É insignificante para o Senhor, mas são só 2 minutos. Sabe o que acontece, rei? O judeu Mordecai não se inclina nem se prostra quando eu passo. Resolvia o problema. Caso resolvido. Mas a soberba, irmão, cega o homem. E o soberbo tem reações que causam a sua própria ruína, o seu próprio dano. E o texto revela isto. Quando você estiver, a gente até brinca, né?
Quando você precisar responder algo a alguém, conte até 100. Né? A gente brinca com uma coisa que pode ser útil. Vai produzir paciência, vai produzir reflexão, vai produzir a paciência, não é? Então, reflita sobre isto, que a falta de proporção da reação de Amã, em vez de pedir apenas, ou falar ao rei apenas sobre Mordecai, ele decide acabar não só com Mordecai, mas também com todos os judeus. Isso nos leva à lição de número 6. A soberba o cegou para a verdade. A soberba também faz isso. Cega o homem no tocante à verdade, no tocante àquilo que ele precisa fazer de fato, que é certo, que é justo, que é reto. A soberba o cegou. Ele usa de mentiras para se vingar, para vingar a sua ira. Ele usa de mentiras, ele está cego para a verdade. Olha capítulo 3, verso 8. Então disse Amã ao rei Assuero: existe espalhado, disperso entre os povos em todas as províncias do teu reino, um povo cujas leis são diferentes das leis de todos os povos, e que não cumpre as do rei, pelo que não convém ao rei tolerá-lo. Olha o que ele faz. Faltou com a verdade. Olha, no teu reino, dentre todos os povos que o Senhor conquistou, tem um povo que desobedece a tua lei, as tuas ordens. E quem desobedecia? Mordecai. O texto diz que a intriga, a inveja palaciana levou a Amã esta informação, que Mordecai não se inclinava. Não eram todos os judeus. O que ele fala dos judeus não era justo, era mentiroso, era falso. É uma covardia o que ele faz com todo aquele povo. Já que o próprio Mordecai salvou o rei de uma conspiração. Imagine, esse que ele deveria apontar, ainda assim Mordecai havia salvo o rei de uma conspiração. Esse que está sendo acusado de que não obedece, de que não respeita, salvou o rei de uma conspiração. Olha, Esté capítulo 2, versos 21 e 23. Naqueles dias, estando Mordecai sentado à porta do rei, 2 eunucos do rei, dos guardas da porta, quem eram esses homens? Baquitã e Teres. Sobremodo se indignaram e tramaram atentar contra o rei Assuero. Veio isso ao conhecimento de Mordecai, que o revelou à rainha Esté. E Esté disse ao rei, em nome de Mordecai. Percebe? Esté deu crédito a quem tem o crédito. Investigou-se o caso, e era fato. E ambos, Baquitã e Teres, foram pendurados numa forca. E isso foi escrito no livro das crônicas
perante o rei. Isso ficou escrito, essa ação de Mordecai em salvar o rei, né, daquela conspiração. Então, Amã estava cego, a soberba o cegou para a verdade. E então ele incluiu nessa situação, caluniosamente, a Mordecai e todos os judeus. Lição de número 7. A soberba o cegou para o cumprimento de sua função no reino. Meus amados, é interessante nós pensarmos um pouco sobre isto. Assim como a soberba cegou a Amã para cumprir a sua função no reino, a soberba também nos cega para cumprirmos aquilo que Deus quer que cumpramos. Precisamos estar atentos a isto. A soberba também o cega, a mim e a você, para cumprirmos o propósito de Deus. Eu vou ilustrar aqui com algo bem prático, algo do dia a dia. O nosso local de trabalho, o nosso local de estudo. Nós estamos ali para cumprir o propósito do Senhor. E a soberba nos cega para tal propósito. Agora, voltando ao exemplo do homem que estamos estudando e extraindo essas lições, que é Amã, ele foi além. Ele usa os recursos, ele usa o anel do rei, ele usa o tempo que ele precisava estar trabalhando, ele usa os funcionários do reino. Sabe para que ele faz tudo isso? Para vingar seus ressentimentos pessoais e não para o bem do reino, a quem ou ao qual ele servia. Percebe? E isso está registrado em Esté, capítulo 3, versos 9 a 14. Está registrado que ele usou de fato os recursos, o anel do rei, o tempo, os funcionários, para cumprir seus ressentimentos pessoais e não para o bem do reino. E isso nos chama a atenção, porque se nós formos alistados, arrolados ou contratados em qualquer empresa, nós precisamos honrar. Primeiro, Deus, que abriu essa porta para nós. Segundo, temos que honrar aquele que nos contratou, aquele que nos alistou, aquele que nos arrolou. Porque a Bíblia diz: a quem honra, honra. E também precisamos usar os recursos do local de trabalho em prol da empresa e não de nós mesmos. E a Amã fez tudo isso de forma errada para vingar seus ressentimentos pessoais. Meus amados, nós estamos na lição 7.
Eu estou olhando aqui que nós temos 15 lições. Estamos em 7. Então falta de 8 a 15. E olho para o relógio e percebo que não tenho mais tempo para continuar com as demais lições extraídas da vida de Amã. Isso faremos em uma outra aula, isso faremos em uma outra ocasião. E para concluir, eu quero trazer à sua mente, eu quero que você se lembre que a soberba precede a ruína. A soberba precede a ruína, cegando o homem e destruindo a vida. Guarde isto, se lembre disto. Sempre que você tiver uma atitude, uma reação, que você perceber que houve soberba, saiba que ela precede a ruína. Saiba que a soberba está sendo crescente em seu coração. E o propósito dela não é o propósito de Deus para você. O propósito dela é destruir a sua vida. Mas eu quero também que você saiba que apesar dos nossos planos soberbos, é a vontade de Deus que prevalece. É a vontade de Deus que prevalece. Vamos lembrar o texto de Tiago ou de Pedro, porque os dois textos, nas entrelinhas, nos versos, dizem a mesma coisa. Deus resiste aos soberbos, porém dá graça aos humildes. Humildade não é o nosso tema. O nosso tema é a soberba precede a ruína, mas a humildade é o contraponto de tudo isto que nós falamos aqui. E quero também que você guarde esta frase. Humildade não te faz melhor que ninguém. Não pense que se você for humilde, você está sendo melhor que ninguém. Não. Todos nós somos iguais. Porém, quando você, quando eu, quando nós sermos humildes, nós não estamos sendo melhores que ninguém. Mas uma coisa você pode ter certeza: a humildade te faz diferente de muitos. A humildade te faz diferente de muitos. Então, nós vamos terminar a nossa aula nesta manhã e orando ao Senhor, pedindo a Ele que Ele nos dê, que Ele derrame sobre nós graça sobre graça, para sermos humildes, para colocarmos o nosso coração diante dEle e dizer: Senhor, sonda-me, limpa-me, guarde o meu coração da soberba, guarde o meu coração do orgulho, guarde o meu coração da arrogância, porque eu quero ser humilde, a exemplo de Cristo Jesus. Vamos orar. Santo e eterno Deus, bendizemos o Teu nome, ó Pai, por abrirmos a Tua palavra nesta manhã e meditarmos na mesma. Queremos que o Senhor nos ajude, nos auxilie na aplicação da Tua palavra em nossa vida. Porque assim seremos simples, humildes
e glorificaremos o nome do Senhor. Em nome de Cristo Jesus é que eu oro e agradeço. Amém. Então, um bom tempo de café para aqueles que não virão ao culto nesta manhã e boa viagem, né? Bom tempo no caminho até chegar aqui na igreja para juntos celebrarmos o Senhor às 11 horas. Que Deus te abençoe e te guarde.